Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje o tema da aula é os povos originários do Brasil, né? Então, são os indígenas que viviam aqui na América antes da chegada dos europeus. A gente, por estudar muito, está muito vinculado à história europeia, a gente costuma muito dar origem da nossa cultura para os portugueses, né? A gente fala o português, a gente tem um estilo de vestimenta, de cultura, tudo dos europeus. Mas a verdade é que o povo originário aqui da América são os indígenas, né, que vivem aqui há milhares de anos, se bobear até milhões de anos, e a gente dá muita valorização para os europeus. Não que não seja viável, né, é verdade, muita da nossa cultura faz parte deles, mas não é só deles, tem outros, né, principalmente a questão indígena. Então, hoje o PET quer trabalhar com vocês esses povos originários, esses verdadeiros brasileiros aqui que viviam aqui antes da chegada dos europeus, ok? Bom, são milhares de indígenas, milhares de povos, ok? Mas, de maneira geral, esses grupos indígenas são divididos em 4 grupos, ok? Por causa das características de linguagem. Esses quatro grupos são Tupi, G, Caribe e Aruac. Então, são 4 grandes grupos, ok? Dentro deles tem vários povos, mas que a linguagem dentro de cada um desses grupos é bem similar ao próximo, que tem uma origem muito próxima. Então, como eu já disse, são povos que vivem aqui no continente americano há muito, muito, muito tempo, ok? É bem diferente dos europeus que chegaram aqui tem praticamente 500 anos. Mas você pode falar, Não, professor, mas 500 anos é muita coisa. É verdade. mas tem questão de relativo. Se eles estão aqui, os europeus chegaram aqui 500 anos, eles estão aqui há 8, 10 mil anos que estão aqui. Então esses 500 anos são pouco, né, em comparação a 8, 10 mil anos. Uau! E aí, como é que esse pessoal vivia, né? É um estilo bem lá da pré-história, né? Era um pessoal que basicamente caçava, coletava e pescava, ok? Alguns deles futuramente devem desenvolver a capacidade de plantio, mas a grande maioria realmente era de caça, pesca e coleta, tá? Então, realmente dependia, tinha um vínculo muito, muito pesado com a natureza. Se por acaso houvesse um desequilíbrio, o pessoal morria de fome, né? Não tinha toda essa autonomia que a gente tem hoje. Muito embora a gente também dependa, né? Tá falando que esse ano pode ser que tenha uma crise de energia porque choveu pouco. Então, mesmo com toda a tecnologia que o ser humano vem desenvolvendo, a gente ainda tem uma dependência. Mas acho que convir comigo que essa dependência hoje é muito menor do que naquela época. Por exemplo, lá no Nordeste brasileiro, né, no início do governo Lula e agora com o governo do Bolsonaro, eles estão fazendo a transposição do Rio São Francisco. Então, outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa mostrando lá um lugar que era praticamente quase que um deserto, e agora aquela quantidade enorme de água passando, tudo por causa de obras que esses dois governos fizeram. Então tá vendo que o ser humano vai desenvolvendo suas capacidades e vai tentando resolver essas questões. Com relação ao estilo, à questão de moradia, né? Eles eram nômades ou seminômades. Então, provavelmente, algumas tribos viviam se deslocando, chegava, achava um lugar com alimento, com a caça e tudo mais. Acabou, ia para outro lugar. E outras que conseguiu fazer ali alguma vilazinha, alguma coisa para se estabelecer durante um tempo, mas depois que aquele lugar ali não ofertasse mais, já que eles não plantam, né, a grande maioria não planta, uma hora aquele espaço ali não ia mais servir, eles teriam que achar um novo espaço. Por isso, os nômades ou seminômades. Eles conseguiam viver, ainda mais em comparação com a gente, de uma maneira bem mais harmônica com a natureza. Eles conseguiam. Hoje o ser humano é mais explorador. Então você vê que essas mineradoras vêm e destroem a montanha inteira. Aqui, no caminho de Leopoldo para Belo Horizonte, onde a gente chama de duas pontes, na hora que você vai passando as duas pontes, você olha pra direita, ali tinha uma montanha enorme, não tem mais montanha. Cada hora era um caminhão que chegava lá pra tirar terra, não sei se é pra fazer bloco, não sei que material que é. Eu sei que depois você passou as duas pontes, que você olhava pra direita tinha uma montanha enorme, agora não tem mais montanha. O ser humano tirou tudo. Né? Então a gente hoje tem um caráter muito explorador. A gente costuma destruir tudo. E eles naquela época não tinham isso. Até porque eles também nem tinham essa capacidade toda de conseguir fazer tudo isso como a gente está fazendo hoje. Mas eles viviam de uma maneira mais harmônica. Outra coisa, a gente hoje tem mais essa questão de acúmulo, de querer juntar as coisas, até mesmo por segurança. Eles não tinham muito isso. Era de sobrevivência. Achou lá um pé de amora, ia comendo, o que sobrou ficava lá, depois comia mais. Hoje em dia não, a gente vai lá e tira tudo, guarda, coloca no congelador, entendeu? Então essa questão de acúmulo é muito característico nosso e não tanto deles. Uma coisa interessante, que é um pouco difícil da gente acostumar com a ideia, já que a gente vive numa sociedade assim, é que eles não tinham propriedade privada. Nossa, professor, que nome estranho, propriedade privada.
Propriedade privada é você ter as coisas. Então essa camisa, ela é minha. É minha. Eu fui lá na loja, comprei, é minha. Esse celular que eu estou gravando aqui é meu. Fui lá na loja, comprei e é meu. Esse pessoal não tinha propriedade, eles não tinham coisa deles. Então eles iam lá e montavam uma choupana no lugar que ele e a família dele vai viver. Aquela choupana não era dele. Aquele terreno não era dele. Aquilo ali era um espaço comum, né? As pessoas, as famílias, as tribos se juntavam, cada um fazia suas casinhas, mas ali não era nada de ninguém. Era uma coisa meio que comunitária. Com a nossa sociedade hoje capitalista, isso é muito difícil de imaginar sendo aplicado hoje em dia. Embora algumas análises políticas, né, principalmente o socialismo, o anarquismo, questionam muito essa propriedade privada. Então, os índios diferentes hoje em dia não havia propriedade privada. Nada era de ninguém, tudo era de todo mundo, ok? Coisa que hoje em dia já é mais difícil a gente ver na nossa sociedade capitalista. De maneira geral, essas tribos tinham duas lideranças, uma religiosa e uma política, ok? A religiosa eles chamavam de xamã ou pajé. Então essa liderança religiosa, essa coisa voltada para o mundo espiritual, para o mundo não visível, então geralmente essa pessoa responsável era o xamã ou pajé. Já a questão política, a questão de governo, né, uma coisa mais terrena, era o cacique. Então realmente haviam duas lideranças dentro ali das tribos, ok? Mais ou menos o que a gente tem hoje, o presidente e para quem é católico, o papa. O presidente é um líder político, o papa é um líder religioso, né, quem é católico. Então dá para fazer essa relação. Naquela época era o cacique, que é o político, e o xamã, o pajé, é o religioso. Entendeu? Deu para relacionar uma coisa com a outra. Um outro detalhe, era uma sociedade também machista, então o machismo não é só da nossa sociedade. Então, por exemplo, esses dois cargos mais importantes não poderia ser mulher, era só, quem ocupava esse cargo era só homem. Então, havia um pouco de machismo também, ou bastante machismo mesmo nesse espaço mais do meio ambiente, né, do pessoal que vivia mais relacionado ao meio ambiente, que no caso é os indígenas, mas havia um pouco mais um pouco de machismo também, né, já que esses cargos importantes eram só por homens que poderiam ser ocupados. Porque na verdade, essa questão física de força, quanto mais você está vinculado à natureza, mais ela é necessária, né? Então você imagina lá no mato, vem lá um tigre, não no caso do Brasil que não tem tigre, né, mas vê um animal grande, então geralmente a questão física manda muito. Então tem essas questões envolvidas, né? Bom, e para concluir, algumas tribos faziam algumas construções chamadas sambaquis, que eram o que a gente chamaria de casas, né? Para a questão de defesa, principalmente de frio, né? Às vezes o inverno é um pouco mais frio, ou então de indígenas que moravam mais para o sul do Brasil, esses sambaquis eram mais para proteção, né, de sobrevivência, beleza? Então, de maneira geral, essa é uma análise dos indígenas que viviam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses, os verdadeiros brasileiros, né, são esses povos, e espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para ajudar.